o ato, se não consumasse o ato, se um homem não deitasse com outra mulher, né, com a mulher de outro homem, então não tinha problema. Ou seja, era mais assim, tomar a mulher do outro. Não poderia tomar a mulher do outro. Então, eles podiam fazer qualquer tipo de coisas, mas se não tomasse a mulher do outro, então, tranquilo, não tinha problema. E quando a gente vê Jesus falando, não cometa o adultério, né, em Êxodo 20, versículo 14, Deuteronômio 5, 18, ele deixa bem claro, lá na lei, não adulterais. Ele está dizendo para não adulterar, mas a gente percebe Jesus tentando mostrar para os discípulos que eles deveriam aprofundar nisso. Se você olhar para uma pessoa com pensamentos impuros, você já cometeu adultério. A intenção do seu coração, no versículo que a gente leu, vocês ouviram o que foi dito. Não cometa adultério. Versículo 28, o que é que Jesus fala? Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério. Olha a gravidade do negócio e olha como eles tratavam uma situação de uma forma superficial, de uma forma mais paliativa, digamos assim, né? Não cometa adultério, ponto, acabou. É bem pequenininho, né? Não cometa adultério e eles ficavam por isso mesmo. Mas Jesus chama os seus discípulos e diz, não é assim. Vamos analisar, vamos pensar. E quando ele fala, não é assim, ele não usou especificamente essa palavra, não é assim, ele estava dizendo para os discípulos e para nós, olha para dentro de você. Quantas vezes nós olhamos as coisas e estudamos na semana passada a respeito de legalismo, né? O que é uma pessoa legalista? O legalismo é uma religiosidade, na verdade, que traz para a pessoa, né, aquela situação de não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode fazer não sei o quê, não pode olhar para lá, não pode olhar para cá, mas tem o coração muitas vezes carregado de situações, de falta de perdão, de falta de amor, tem o coração cheio de amarguras, tem o coração cheio de impureza, olha para a mulher do próximo, olha para o homem do próximo, sem nenhum problema e acha que está tudo bem, porque ninguém está vendo, não está mostrando para ninguém. Como não é, ninguém está mostrando, ninguém está vendo, então não é pecado. Mas Jesus, para os seus discípulos, disse, a partir de agora vocês vão viver uma vida diferente. Não é só cometer adultério, não é só o ato que é o problema. O ato é a consumação do problema. Mas, se olhar com intenção impura, isso é relacionado, isso é considerado adultério. Eles focavam muito, né, na violação do casamento, tomar a mulher do próximo. Mas não era só isso. O foco de Jesus ao tratar esse tópico no Sermão do Monte era aprofundar o mandamento, mostrando que não basta evitar o ato físico, é preciso ter o coração puro diante de Deus. E Jesus estende também. Pode passar mais para adiante, meu amor, por favor? Pode ir. Isso. O foco de Jesus, ao tratar esse tópico no Sermão do Monte, era aprofundar o mandamento. Mostrar que não basta evitar o ato físico. É preciso ter o coração puro diante de Deus. Isso era um assunto para os discípulos a partir daquele momento. Eles precisavam entender que o coração da pessoa deve estar em Cristo. O coração da pessoa deve estar tratado. A vida da pessoa deve estar na presença de Deus. E o que a gente faz muitas vezes nos dias de hoje, queridos? A gente preocupa muito com aquilo que está diante dos nossos olhos, mas esquece das atitudes que nós temos, né? Eu até anotei no papelzinho, não sei para onde ele foi, perdeu em algum lugar, que eu estava analisando lá em casa. Quando o nosso coração ele é tratado, as nossas atitudes também são. Quando nós temos um coração na presença de Deus, de acordo com a palavra de Deus, nós produzimos um modo de viver diferente. Porque a palavra do Senhor vai dizer que todas as saídas da vida procedem do coração. Se sai do coração coisas boas, pensamentos bons, situações, né, transformadas, nós temos uma vida transformada. Porque tudo vai partir do coração. Dele vai proceder as saídas da vida. Tá? Então, quando a gente usa e vê Jesus falando para os discípulos, vocês vão aprofundar nessa situação
né? Vocês vão melhorar nisso. Jesus entende que a ética judaica para uma ética, ele estende a ética judaica para uma ética do coração, para dentro dos discípulos. Então, não é só o ato, é olhar para dentro de você. É olhar para dentro de nós. E nós hoje, a igreja atual hoje, nós precisamos entender esses pontos. Que às vezes a gente fica focando no erro do outro. Né? Tá certo que o outro precisa consertar. Tá certo que o outro precisa olhar para ele. Mas é uma coisa que tem que começar de nós. Né? É uma coisa que eu preciso entender, que você precisa entender, que a igreja de Cristo precisa entender. E a gente entende também, né, aqui nesses versículos, que Jesus está falando, não, hoje, a partir de agora, eu vou ensinar pontos diferentes da lei. Eu vou continuar com a lei, porque eu sou o cumprimento da lei. Ele cumpriu a lei. Jesus não veio aqui para deixar pontos da lei de fora. Ele veio para cumprir, ele veio para aprofundar conhecimentos. Por que eles faziam muito essas coisas? Por falta de conhecimento, falta de interpretação, né? Não fazia a interpretação como era para ser feita, né? Tinha conhecimento, mas não tinha a unção do Espírito Santo que traz luz para a gente compreender os desígnios de Deus para nós, né? E quando a gente percebe, eu até deixei aí os versículos para lerem, Nath, pode, por favor, passar 2 pontos. 2. Amém? Entre os pontos adulterar e divorciar, que são o que a gente vai analisar, nós temos o ponto casamento, né? Por que adultério? Para acontecer o adultério, era preciso ter casamento. Se não tivesse casamento, não seria adultério, seria fornicação, que é o outro tipo de pecado que acontece entre pessoas solteiras. Por exemplo, né, um homem e uma mulher solteiros não têm nenhum compromisso, porque o adultério é um ato, é infringir um princípio de uma aliança. Por exemplo, o homem e uma mulher têm um compromisso de casamento, de aliança, né? E lá eles cometem adultério. O homem comete adultério, ou a mulher, alguma coisa, e isso é adultério. Então, antes de adulterar e divorciar, nós temos o ponto casamento. E o que é o casamento? Quem está com Gênesis? Eu acho que é você. Quem está com a passagem bíblica de Gênesis 2? Deus instituiu o casamento. O casamento não foi algo que feito pelos homens, instituído por homens, não foi, né, os homens que fizeram isso, foi o próprio Deus. Quem está com a passagem bíblica de Gênesis 2:18, pode já deixar no ponto, e os demais também, já pode achar aí na sua Bíblia, né? Pega o microfone aqui, fazendo favor. Ok. Aleluia. Gênesis 2, pode ler, por favor. Quem estiver com Malaquias 2, Efésios, Hebreus e 1 Coríntios, pode já deixar um pontinho aí. Pode ler? Por ok. favor. Gênesis 2:18 diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora que esteja como diante dele. O 21 diz assim: Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este o adormeceu. E tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. No verso 24 diz assim: Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Quem instituiu o casamento, queridos? O próprio Deus. Então, não foi algo que os homens criaram, não foi algo que o homem decidiu, foi algo que Deus, ele viu que não era bom que o homem ficasse só. E por isso ele fez uma companheira para ele, né? Então, quando ele institui esse casamento, esse relacionamento, essa aliança, ele está dizendo, você tem um compromisso com ela e ela tem um compromisso com você. Então, quando um dos lados comete o adultério, ele está quebrando um princípio, né? Quebrando um princípio bíblico instituído por Deus. Ele está quebrando um compromisso. Então, o que é adulterar? Adulterar é você infringir um princípio instituído por Deus. E você infringir um princípio instituído por Deus, isso é pecado. Isso nos afasta de Deus. Então, cometer adultério é grave, é uma infração gravíssima, porque você está indo contra algo que Deus instituiu.
O próximo, quem está com o Malaquias 2, 14 e 16, pode levantar a mão para pegar o microfone. Ana Lu. Peraí. E ainda perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e sua esposa fizeram quando jovens, mas você foi infiel. Embora ela tenha continuado a ser a sua companheira, a esposa à qual você fez os votos de casamento. Acaso o Senhor não o fez um só com sua esposa? Em corpo e em espírito vocês pertencem a Ele. E o que Ele quer dessa união, quer filhos dedicados a Ele. Portanto, guardem seu coração, permaneçam fiéis à sua esposa, à esposa de sua mocidade. Pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem seu coração, não sejam infiéis. Amém. Efésios 5, 22. Efésios 5, 22. Mônica. Hebreus 13, 14, já levanta a mão. João Bernardo. 1 Coríntios 7, 3. Moisés. Pode, Mônica, por favor. Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como o Senhor. 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Quem está com o próximo? Já Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a de vir, o que há de vir. Tem certeza? 14? É 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7. O homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, e a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Amém. Queridos, pode, por favor, Nath? Pode passar tudo. Então, Deus instituiu o casamento. E como nós analisamos nesses pontos ali, né, dos slides, Deus instituiu esse casamento em Gênesis. Deus chama o casamento de aliança, como modelo de Cristo e da igreja. O casamento é puro e honrado por Deus. E também nós vimos aí em 1 Coríntios 7 o companheirismo e a mutualidade, né? Os casamentos são comparados com a relação de Cristo com a igreja, né? O casamento é uma aliança feita diante de Deus. Então, por que eu disse assim? Antes de falar de divórcio, antes de falar de adultério, precisa existir o casamento, precisa existir a aliança. E entre os relacionamentos, marido e mulher, existe um E lá na lei, eles observavam muito a questão de não cometer adultério. Mas olhava para a mulher do próximo e estava tudo bem. Né? Outro ponto que a gente percebe é se cometesse adultério e fosse pego em adultério, ele era tão grave que os dois deveriam sofrer pena de morte, deveriam morrer. Né? Aconteciam em alguns momentos também, né? Eu até procurei passar de vídeo para trazer que a mulher sofria
problema por ter sido, né, o ato seria apedrejada e morta, mas em muitos casos o homem não. O homem ficava isento de alguma situação. Então, eu sempre muito mais com relação a isso. E Jesus queria defender, no caso, ajudar também as mulheres no sentido de ele tem um problema que é tratado de forma superficial, mas eu quero que vocês sigam daqui para frente a nova aliança, tratando esse relacionamento com a gravidade que ele tem. Não é uma gravidade de apenas não conviver com o casamento que foi instituído por Deus no jardim do Éden, lá no segundo capítulo de Gênesis. No capítulo de Gênesis, nós temos Deus olhando para o homem e e por isso ele coloca como lado desse homem uma pessoa para ser sua companheira. E a gente percebe na Gênesis 3 que acontece toda aquela situação, e a gente não vai falar sobre isso agora, mas foi algo que aconteceu, mas ele por isso não matou a sua esposa e foi apesar de ter sido ela a mediadora lá da situação da serpente, ter levado para ele lá em ele não deixou a mulher por isso. Eles foram expulsos do jardim, como nós dizemos. Eles sim foram viver fora, trabalhar, menos suor do seu trabalho, mas ele não deixou os expulsos. E ali, durante todo o percurso da lei, o cumprimento da lei, eles estavam tratando aquilo como somente cometeu ato. Mas tinham pessoas cometendo adultério no caso, olhando com o olhar impuro, não honrando a aliança, não honrando o compromisso, quando Deus disse que ele condena a fidelidade, né? Não olhando, Jesus estava dizendo para os seus discípulos do Sermão do Monte que eles deveriam servir da maneira que agrada, que era olhar para dentro deles, se consertar dentro deles, mudar as atitudes deles, não ser como os fariseus, não ser como hipócrita como eles, mas o casamento, eles tinham uma aliança de responsabilidade. O casamento não era apenas um contrato humano, mas uma aliança sagrada. O casamento, como nós decidimos, queridos, por que tem muitas divórcios e situações hoje? Porque as pessoas casam baseadas numa emoção. As pessoas se casam baseadas no sentimento rápido, passageiro, semana que vem, hoje tem, semana que vem não tem mais, acabou, não quero mais. Né? Mas o Senhor está dizendo que ele instituiu o casamento de acordo com Efésios 5, 25 e 32 como reflexo da relação entre Cristo e a igreja. E o casamento não é um contrato, mas uma aliança sagrada que Deus valoriza. Uma aliança sagrada que não é para ser banalizada, mas respeitada e cuidada e cultivada. Então, o casamento é uma responsabilidade. E eu devo ter com o outro, com a pessoa que eu decidi estar com ela. Então, por isso, eu digo que o casamento foi instituído biblicamente, é um compromisso de fidelidade e amor que os dois têm que ter até que a morte se separe. Mas, então, os divórcios que a gente vai semana que vem, né, até que a morte se separe. Mas a lei estava sendo interpretada de uma forma superficial, rasa, e Jesus falou, não vou mudar isso. Ele apontou com os seus discípulos o que estava sendo tratado superficialmente pelos escribas e fariseus. Quem são os principais legalistas da história? Os escribas e fariseus, porque eles tinham obrigação de interpretar a lei da forma que deveria ser. Mas eles estavam interpretando de uma maneira que fosse, que beneficiasse alguns e outros não. É a palavra. Então, ele tem, né? Eles eram os mestres da lei, eles copiavam, preservavam e ensinavam as escrituras do Antigo Testamento, e eles tinham autoridade para interpretar e aplicar a lei no dia a dia. Mas como que estava sendo feito? Beneficiando uns e prejudicando outros. Fazendo com que uns ficassem bem na vida, mas que outros fossem prejudicados. E, no caso, a mulher, né, era mais prejudicada na história, porque além dela ter dificuldade para viver sozinha, ela ainda, né, sofria todas aquelas situações que eram, em muitos casos, apedrejada e morta. É importante que nós entendemos o que é o casamento. O casamento era uma aliança. A pessoa fala, eu vou casar, já pensa na vida conjugal, já pensa, mas
não pensa no valor que significa aliança. A aliança, ela não pode ser quebrada. A aliança que ela é feita no coração. Por exemplo, eu uso uma aliança. Essa aliança é para que todo mundo veja quando alguém fala assim, ele é casado. Ele tem aliança com alguém. Mas essa aliança aqui não significa nada se não tiver uma aliança com ninguém no coração. Aqui em Malaquias diz que Deus foi testemunha da aliança da você é a mulher da tua mocidade. Então, o que nós temos que entender que a aliança, ela não pode ser quebrada. E isso foi provado com Josué, quando ele fez uma aliança, se não consultou a Deus, mas quando ele foi cumprir que os caras moravam pertinho dele, lá ele teve que lutar para defender, porque ele fez uma aliança com o pessoal. Quando Jesus Cristo diz assim, ó, eu vos faço a nova aliança que foi firmada lá no Calvário. Isso quer dizer que ela não vai ser quebrada. Então, nós temos que levar em conta a responsabilidade, que muitas vezes eu negar não é o que eu quero, é o que eu preciso de. Aliança não é um contrato. Aliança, ela traz para nós segurança, ela nos traz benefício e faz com que onde eu possa ir para a China, eu tenho a certeza que eu tenho uma aliança com. E ela não pode ser quebrada. E isso impede, me afasta do adultério, da fornicação, me afasta de eu ir em lugares que não é apropriado para a minha conduta, porque eu tenho uma aliança. Agora, quando nós olhamos, eu tenho uma aliança com ela, aí eu lembro desta aliança que eu tenho com ela, que é o simbolismo que Jesus Cristo tem com a igreja. Marido, cuidai das vossas mulheres como Cristo cuida da igreja. O que Cristo faz com a igreja? Ele alimenta, ele protege, ele guarda, ele deu a sua própria vida por ele dá alegria, ele está do lado dela o tempo todo. Então, é uma aliança aqui, que o casamento simboliza Cristo e a igreja, e assim nós com a pessoa a qual nós escolhemos para a vida toda. Tem mais alguém que quer contribuir? Carol? Se mais alguém quiser, pode. Mas, irmão, só para completar o que o pastor falou, Deus leva tão a sério essa questão da aliança, e ela é tão indestrutível. Hoje a gente vê no mundo justamente o que a pastora falou, as pessoas casam hoje, amanhã, a incompatibilidade, a gente não deu certo, não sei o que, e separa como se aquilo fosse uma coisa banal. As pessoas hoje banalizaram o valor que o Senhor dá a essa aliança. Tão sério é a questão que o pastor falou dos gibeonitas, lá na época, quando foi feita a aliança entre Josué e os gibeonitas, Josué foi enganado, mas por Josué não ter pedido, falado com o Senhor sobre aquilo e feito aliança por conta própria, Deus está pouco se importando se você fez por conta própria, irmão. Às vezes fala, mas a pessoa casou, não era vontade de Deus, mas você não fez a sua vontade? Agora você vai até o fim, porque o Senhor não se importa se você fez por vontade própria. No futuro, quando Saul era rei, ele foi lá e destruiu os gibeonitas. Quando teve o reinado de Davi, o Senhor mandou uma seca de uma fome de 3 anos por culpa daquela situação que Saul tinha feito. Saul quebrou uma aliança, não tinha nem sido feito por ele. Mas Deus leva tão a sério essa questão da aliança que ela é indestrutível diante de Deus. Gente, o casamento diante de Deus é involúvel. Os homens podem se divorciar lá na justiça, cada um seguir o seu caminho, mas para Deus aquela aliança ela nunca vai ter fim. Só no dia que um dos dois morrerem. Caso contrário, aquela aliança... Então, nós precisamos pensar que o Senhor, ele valoriza essa aliança. E não leva isso na brincadeira como as pessoas estão levando hoje. E que nós precisamos olhar com os olhos do Senhor. Assim como Jesus veio, ele instituiu, não é só adulterar o ato, mas é pensar no seu coração em fazer uma coisa que desagrada a Deus. Assim, a aliança. A gente precisa levar isso a sério. O Senhor, ele não considera que uma aliança possa ser desfeita. Seja qual for, você fez, você vai assumir. Só para completar o que Carol disse, que a aliança tem que ser baseada. Verdade. Né?
Às vezes, hoje, a pessoa quer fazer um casamento, fazer uma aliança com alguém, mas às vezes enganam, não fala a verdade, não fala dos seus sentimentos. Depois que casa, Aí dá errado. Por isso que tem que ser baseado na verdade. Jesus Cristo, ele disse aqui, Judá foi desleal. Olha o que eu disse aqui em Malaquias. Judá foi desleal à abominação e cometeu com Israel em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com mulher de Deus estranho. Gente, tem que ter cuidado, não associeis ao jugo desigual. Você quer casar, casa com uma pessoa do mesmo reino, que professa a mesma fé, que crê no mesmo Deus, que tem os mesmos pensamentos, que tem as mesmas visões. Ninguém é perfeito. É claro que diante da convivência vai aparecer algumas arestas, né? Eu mesmo, a minha pastora e a pastora, nós convivemos há 26 anos. De vez em quando nós, peraí, isso está errado, tem umas arestas que precisam ser cortadas. De onde você é casado com o Carol ali, rapaz, 17 anos, foi 16, mas de vez em quando aparecem umas arestas, que um fere o outro, por quê? Porque nós somos imperfeitos, mas nós temos uma aliança, peraí. Johnson não é assim, Carol não é assim, a pastora não é assim. Às vezes, é escolha, e às vezes, por pensamentos e atitudes, a gente ferimos um ao outro. Mas se nossa aliança é baseada na verdade e no amor, ela vai prevalecer. Hoje, a mulher engordou, o cara não quer. A mulher ganhou criança, comia plasta, não serve. A mulher, ela tem um pensamento, ela quer ir para a praia, ele quer ir para o sítio. Ela quer ir para a igreja, ele quer ir para a balada. Então, está errado. Tem que caminhar na mesma visão, gente. Por isso que hoje muitos casamentos não duram, porque estão sendo baseados na atração física, na condição social, para sair da casa dos pais, para poder viver a vida que eles almejam. Então, o que a pessoa faz? Ela sai da panela e pula para dentro do fogo. Então, é muito perigoso, por isso que nós temos que ter essa certeza de quem nós estamos aliançando. Nós temos aliança com o nosso Deus, nós não podemos servir outro Deus, porque nós temos aliança com Deus. E foi firmada lá no Calvário, que Jesus Cristo firmou conosco. A Santa Ceia de hoje, diz assim, é a Santa Ceia firmada lá no Calvário, do Novo Testamento no meu sangue. Então, hoje, é preciso ter certeza e conhecimento de todos os nossos relacionamentos. Mônica quer falar? Enquanto o microfone chega de Mônica, eu vou ler um versículo. E vocês perguntaram por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a sua mulher e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o Espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Shalom, igreja. Quantos casados estão aqui hoje? Levante o dedo, por gentileza. Ô, João, você não é casado, não, velho. Então, deve ter 1, 2, eu estou contando os homens, 3, 4, pastor 4. 4 casados, né? O que foi falado na igreja, né? E tudo mais, que a igreja estivesse aqui, no caso, os casados, né? Aqui tem mais jovens, né? Jovens. E a igreja precisa saber, né? Sobre essa instituição e tudo mais. E, infelizmente, não estão aqui. E, por isso, tem casamentos desfacelados.
Eu estou solteira, mas tem muitas mulheres encalhadas dentro do próprio casamento. Tem muitos homens encalhados dentro do próprio casamento. Hoje, espiritualmente falando, no caso, o casamento, os dois têm que estar muito conectados com o Senhor Jesus. Porque, na realidade, o namoro, crianças, o namoro, ele é artificial. Quando você casa, não é a mesma pessoa. Pô, velho, eu casei com você, você falava assim, assim, agora você está agindo assim, assim, assim. Porque, na realidade, relacionamento de namoro e noivado é muito artificial. Deveria ter uma cartelinha, umas perguntas, uns questionários, para os dois fazerem antes de casar, diante da pastora e do pastor, e assinar embaixo. Você vai comportar assim? Quando você casar, nós vamos colocar lá, ó, pregar lá na sala. Para ver, velho, ó, você fez assim, falou assim, falou assim. Ó como é que você está aqui hoje. Então, a pessoa, o casamento, ele tem que estar inteirado, os dois, das duas cabeças, no Espírito Santo. Não adianta estar aqui na igreja e falar, eu vou cuidar da minha esposa, como cuido da igreja. Mentira. Então, a maturidade espiritual tem que estar no casamento. Entendeu? Tem que estar no casamento. E relacionamento hoje, as crianças que estão aqui hoje, né? Eu acredito que vai ter alguém que vai começar a falar com elas estão numa fase de namoro e tal, aquele trenzinho todo. Tem que ter falado na lata, não jogar assim na lata, ó, velho, assim, ó, não pode segurar a onda, segura o tchan, amarra o tchan, 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 tchan. Viu? Porque isso, aí vai dar merda. Desculpa, aí vai dar, né? Desculpa. Aí vai dar problema para você e Deus, depois você vai chorar, uma semana ficar em depressão e é capaz até de acabar o relacionamento por causa disso. Então, é uma coisa muito, muito profunda, tem que ter muita fala, a igreja tem que estar muito preparada, né? É porque eu ainda não estou muito ligada com você, senão seria professora suas. Sabe, pastora? Então, eu acho muito artificial. Eu até falo, se alguém chegar perto de mim, já chegou a época, né? Depois que eu me divorciei do pai de Moisés, eu divorciei não, o cara lá que divorciou. Eu não fiquei com sangue dele nas minhas mãos. Glória a Deus! Então, eu falo, está conversando comigo assim, fala que é crente, e está com esse pensamento. Tem muito crente, homem, sacana. Dentro da igreja, mais artificial e mentiroso, pastor. E está lá na frente, pastor, Então, eu sei que existe essas situações, é real, né? Mas o que a gente está ensinando e tentando ensinar para essa igreja é a questão de analisar e de mudar esse tipo de vida que vivia. O que a gente quer tratar com o Sermão do Monte, com as pessoas observando os princípios da palavra de Deus, de que eu sei que existe em A, em B, em C, e vai existir sempre, porque a igreja é formada por pessoas, por seres humanos que são falhos mesmo. Porém, não estou aqui passando pano para ninguém, mas dizendo que precisa ser corrigido no coração. E quando Jesus chama a atenção dos discípulos, desde lá, ele já queria resolver uma situação que os discípulos, que havia antes no cumprimento da lei. Antes eles olhavam para o fato do adultério e colocavam, é só cometer o ato que é o problema, mas não é só cometer o ato, é a vivência, é o dia a dia, é o que acontece, é a questão do compromisso. E outro ponto que eu acho super, hiper, mega interessante hoje, é esses jovens estarem aqui, porque são esses jovens que a gente vai ensinar a fazer da maneira certa. São com esses jovens que a gente quer que eles tenham casamentos abençoados, casamentos duradouros, casamentos baseados nos princípios da palavra de Deus, porque é com esses jovens que a gente vai diminuir a margem de erros que existia no passado e que existe no meio da igreja ainda hoje. Então, eu não fico triste porque só tem jovens aqui. Glória a Deus que eles estão aqui e glória a Deus que eles têm a oportunidade de fazer da maneira certa nos seus relacionamentos. Porque o casamento é uma aliança instituída por Deus. E se esses jovens que estão aqui e esses poucos
casados que estão aqui conseguirem observar a palavra de Deus e fazer como tudo que nela está escrito, aleluia, nós teremos uma igreja gloriosa aqui. Nós teremos mudança, nós seremos mudados, porque se o nosso coração muda, as nossas atitudes também mudam. Se pessoas sobem no altar e fazem as coisas da forma errada, infelizmente, eles estão com o coração corrompidos e não estão observando a palavra de Deus. E o que Jesus chama os discípulos naquele momento para fazer era para ser diferente dos fariseus, era para ser diferente dos escribas, era para ser diferente daqueles hipócritas, era para viver aquilo que a igreja, que Jesus Cristo estava instituindo a partir daquele momento. Então, o que nós vamos fazer? Ensinar para os nossos jovens, para os nossos casados, que é sério, é profundo. O que Jesus estava dizendo é profundo, não é só superficial. Não é só mostrar, vestir uma capa de crente e ir para a igreja. Não é só vestir uma roupa bonita, uma roupa que não marca o corpo e dizer eu sou crente. Eu vejo pessoas cobrindo até a cabeça, mas são totalmente impuras. Impuras, e nós temos que trazer para dentro de nós, e é por isso que o próprio Jesus chama a atenção daquele povo. Não, vocês estão olhando somente para a aparência, vocês estão olhando somente para cometer o ato. Se não cometeu o ato, se não pegou a mulher do próximo, não cometeu adultério, mas eu falo além. Se você olhar para a mulher do próximo com um pensamento impuro, você já cometeu adultério no seu coração. Então isso é sério, querido, isso é sério, porque se você olhar, mas é bonito, mas não é seu, não é meu. O meu é ele, eu devo olhar para ele. Pode achar, mas não pode desejar. Se você olhar para uma pessoa com o olhar, passa o próximo slide, Nath, por favor. Se você olhar para uma pessoa, olhar com intenção impura, é aquela que tem princípios errados. Não é um olhar acidental, é um olhar, é um ato de cobiçar. Você olha para a pessoa linda, maravilhosa. Posso dizer para alguém, vou pegar aqui Joabe, casado. Joabe é lindo, mas é Joabe casado com Andréia. É Joabe de Andréia. Acho lindo, mas Ganhou o dia. Não é cobiçar. Eu dizer que ele é bonito, eu não estou cobiçando o marido da minha colega, nem estou olhando para Johnson e estou cobiçando. Nossa, o Johnson é lindo. Johnson é lindo, eu sei. Não estou. Sim. Exatamente. Mas já vi umas falas, mas é bonito, lá em casa. Eita que delícia, eita que não sei o quê. Queridos, isso não. Sim, exatamente. Eu posso dizer para esses meninos aqui, Luiz, eu acho o Luiz lindo. Eu acho o Luiz lindo. Eu acho esses meninos lindos, todos eles. Eu olho para eles e acho, é lindo, queridos, mas eu não estou desejando nenhum deles, entendeu? Eu olho para Pedro e falo, gente, esse Pedro é um menino impecável, e eu falo isso na minha casa, entendeu? Então, eu não estou desejando o marido de ninguém, eu não estou olhando para nenhum deles com um olhar impuro. Eu e meu esposo temos uma relação tranquila para a glória do Senhor. E sabe, queridos, como a gente está falando de relacionamento e de casamento, quando a gente começou a namorar e orar para namorar, Lanu se lembra um pouco sobre, a gente falou com o Senhor e a primeira coisa que a gente sentou foi, como é você? Você é uma pessoa ciumenta? Ele disse, não. E você? Também não. Como que a gente vai fazer no nosso casamento? Tá bom, eu era casado há 22 anos, não era isso? Eu tenho 3 filhas, tenho uma casa já e tranquilo. Eu tenho o quê? Tinha uma casa, minhas coisas, não tinha nenhum filho, né? Mocinha bonitinha para a glória do Senhor. Bonitinha é brincadeira, viu, queridos? Mas aí o que acontece? A gente decidiu, em Cristo, se relacionar e casar. E decidimos. E vamos casar. Não foi fácil os primeiros anos do meu casamento, foi muito
muito difícil, mas eu tinha a direção de Deus para estar nesse relacionamento e estava. E olhava para ele, você não vai me ciumar porque eu tenho amigos e amigas, colegas e amigos que a gente senta e conversa. E a partir de hoje você faz parte desse núcleo de amizades que é o meu e eu faço parte do seu, tá? Então, assim, a gente conversa com os nossos amigos, ele tem amigos, eu tenho amigas, né? E amigos também, e a gente conversa, e a gente tem relacionamento, e a gente sai, e a gente não tem problema de ciúme. Se tem uma coisa que, para a glória do Senhor, não existe na minha casa, nem da minha parte, nem da parte dele, eu ciúmo Geraldo. Ciúmo Geraldo o quê? Ele tem uma aliança comigo, não é esse anel que está aqui, não. É no coração. Eu falo com ele assim, se você for para a China, você tem um compromisso comigo diante de Deus. Se você me trair lá, o problema não é seu comigo, não. O problema é seu com Deus, meu amigo. Porque você fez uma aliança, a palavra de Deus diz que você fez uma aliança comigo, foi diante de Deus, diante de todos aqueles homens. Então, quando o homem decide ser infiel à esposa, ele está sendo infiel em segundo lugar à esposa, mas em primeiro ele já foi com Deus. Já nasceu a infidelidade no coração dele. Um testemunho para vocês, um contar. Uma certa vez estava tendo um acampamento dessa igreja, Roxo Verde, e eu viajei para a casa da minha mãe com as minhas filhas por alguma situação, e Geraldo foi levar pessoas, né, para esse acampamento, e ficou, o pastor Geraldo, diga assim. E uma pessoa falou comigo, uma pessoa da igreja, falou com ele assim, olha, eu esqueci minha máquina fotográfica, a pessoa vai lembrar quem é, só não vou dizer o nome dela. Lá não sei onde, vamos lá comigo para pegar. 6h da manhã, Geraldo pegou essa moça, o pastor, e foi lá buscar esse negócio. Semana de carnaval. Na semana do carnaval. Em paz, e eu tranquila, não tem nenhum problema com isso. Quando eu cheguei, passou-se umas 2 semanas, fui visitar uma amiga lá no centro, e ela falou comigo assim, você estava viajando? Sim. Fui na casa da minha mãe, porque minha mãe estava com alguma situação lá, e eu fui lá. Aí, Geraldo não foi? Falei, não. Por quê? Porque eu fui na padaria, e eu vi ele, 6h30 da manhã, lá no centro, numa terça-feira de carnaval. Aí eu disse, você viu? Eu vi. Isso não importa, não? Eu falei, não. Eu sei onde ele estava. E eu sei com quem ele estava. Aí ela falou assim, você sabe? Você não estava viajando? Eu falei, estava, moça, mas ele me falou. Ele falou comigo, olha, fui com fulano lá em tal lugar, buscar não sei o quê. Então, assim, a gente tem uma relação transparente. Quando a pessoa veio colocar caraminholas na minha cabeça, eu e ele já tinha conversado há muito tempo, queridos. Então, assim, eu sei que ele estava lá e eu não tenho nenhuma dor no coração porque ele estava lá, porque, graças a Deus, a gente tem uma relação transparente. E o que deve acontecer dentro dos casamentos, meninos que estão para casar? Transparência. Relacionamento, casamento é comunicação e transparência. Deve haver entre os relacionamentos, as mulheres devem suprir os seus maridos daquilo que eles precisam e vice-versa. Porque se eles fazem isso, eles não vão para a rua procurar ninguém. Eles não vão duvidar do que o marido falou. Por quê? Porque ele fala com verdade. E falar com verdade é trabalhar dentro da palavra de Deus, e a palavra de Deus traz paz e clareza para os nossos corações. Então, eu não tive problemas. Por quê? Porque eu conheci o marido que eu tenho. Mônica quer falar, o pastor Geraldo também, mas eu vou dar a oportunidade para vocês. Eu conheço o marido que eu tenho, então conheça a pessoa que você está desenvolvendo o relacionamento com ela, conheça a pessoa, converse, ore juntos, não case por uma atração física somente, é importante, mas não é o mais importante. Como a gente tem pessoas adultas e acima de 18 anos, exceto Rafa, aqui na igreja, não case baseado numa relação sexual somente, porque quando eu fui me casar, o pastor me falou, você está casando por quê? E eu disse, porque eu gosto dele. Aí ele falou assim, isso não é suficiente. E ele começou a falar um tanto de coisa. Então, queridos, quando você for desenvolver relacionamento de casamento com uma pessoa, olhe um todo, porque é um pacote. E saiba que esse homem que você está se relacionando, essa mulher, ele não é perfeito, mas ele é amado por Deus.
Ele é um homem que Deus escolheu e amou de uma maneira muito especial, e você não pode jogar essa pessoa no problema. Pastor Geraldo fala, depois Mônica, vai. Depois eu continuo. É só falando Rapidinho. assim, porque a nossa igreja tem essa preocupação de ensinar. Uma das coisas que nós fazemos aqui na igreja é encontro de casais, e todas as pessoas que vão se casar, construir o matrimônio, tem um curso de noivo que nós ministramos. Você tem certeza? Essa é a pessoa que você quer? O que você quer para a sua vida? Qual é o seu planejamento? Com que vocês vão sustentar? Você tem certeza? É do mesmo reino? Tem um curso de noivo que nós ministramos para isso. Para a pessoa ter certeza do que eles estão querendo. Porque a pessoa fala, não, ele é bonito, ele é isso. Gente, a palavra de Deus diz que a beleza da mulher não está no cabelo, na roupa, nem no frisar, nem na joia, mas no interior. Tem mulher que é bonita por fora, anda bem vestida, mas não tem nada na cabeça. Não sabe nem o que ela serve. Mas tem mulher que é simples, é bonita, até o modo dela vestir, ela fica bonita, linda, todo mundo gosta de conversar com ela, todo mundo gosta de estar, porque é uma mulher simples, tem Deus no coração. E isso, nós temos que ter essa preocupação de ensinar as pessoas com quem elas vão contrair um matrimônio, que é para a vida toda. Porque, às vezes, tem muitas pessoas, muitos casamentos que que é feito, mas não é baseado na promessa, não é em Deus, é na atração física. Aí dá um mau testemunho dentro de casa, os filhos vão copiar, porque dá um exemplo. Então ele fala, eu não quero ter o casamento que minha mãe e meu pai têm. Aí eles têm uma ideia errada do que é casamento. Então, na igreja, nós temos a preocupação de ensinar o que a palavra de Deus determina e mostra. Né? Porque hoje a gente precisa entender que a palavra de Deus é a bússola, é a nossa regra de fé e prática, não aquilo que nós queremos. Nós temos que negar a nós mesmos para as bênçãos de Deus estejam no nosso relacionamento. Casamento não é uma coisa que faz hoje e desfaz amanhã, não tem... como é que fala? Test drive. Não tem. Casou, filho. Você escolheu, problema seu. Porque o mundo hoje tem muita Você escolheu. Não foi, quando Deus falou para Caim, falou assim, Caim, olha, o pecado bate na tua porta, acaba te dominá-lo. Mas, às vezes, nós não achamos, não, peraí, eu estou querendo, eu estou isso, fulano. Não, mas não é a pessoa certa para você. Às vezes, a pessoa que você acha, eu sou aquela pessoa, a pessoa certa para mim, não. Tem que ser você a pessoa certa, que conhece a palavra de Deus, que sabe liberar perdão, que sabe pedir perdão, que sabe cortar as arestas, que tem que ter uma palavra certa, na hora certa, tem que ter carinho, um momento de falar, um momento de calar. Tudo isso é num relacionamento. Amém, e nós precisamos aprender isso. Amém? A pastora está... Não vou falar mais, não? Então... Mônica, Natália, quer falar? Passa para a Mônica primeiro. Não, fala. Não, mas precisa. A pastora falou algo aqui sobre carona. A gente está conversando, né? A realidade está a realidade da Bíblia e a gente tem que evitar. A pastora falou, eu não tenho ciúme do meu esposo, né, que é o pastor. Beleza, mas, gente, uma coisa que eu estudo, assim, pego documentário, essa coisa toda, né, graças a Deus, sou solteira, então eu tenho tempo para estudar o que eu tenho que aprender a estudar. O homem tem que evitar de dar carona a outra mulher. Ou, no caso, o homem vai com outro cara da igreja. Porque, gente... A tentação, ela é solta, gente. Gente não manda na tentação, não. A carne grita mais alto, gente. Então, saia com outra pessoa da igreja dentro do seu carro. E o homem não tem que dar carona, coleguinha nenhuma, nem mulher dar carona para homenzinho nenhum. Você está me entendendo? Eles foram resolver o problema. Tem que evitar. Tem que evitar, porque nisso aí pode ter ninho. O ninho de Satanás fazendo a coisinha lá, para a cobrinha picar. Não, negócio de confiança, não.
Não tem negócio de confiança, não. Não tem negócio de confiança, não, porque lá dentro tem duas cabeças, o homem e a mulher dentro do carro. Não tem, não. Amém? Manu e depois Nath. Manu também. Vamos resumir. Vai, Manuzinha. Sobre só um negócio sobre a questão da, Amém, minha gente? da- Manu tá falando. da carona, é que o seu filho ele me deu carona ontem. Ela é comprometida. O Amém, seu Verônica? filho, Moisés, ele é meu amigo de muitos anos. Eu conheço Moisés há muitos anos mesmo. Deve ter uns 10 anos que a gente se conhece, que a gente é amigo. E ontem ele me deu carona junto com Luiz. Deixou Luiz primeiro e depois ele me levou em casa. Mas aí é que tá, porque é que nem mesmo, a pastora estava falando sobre a questão da confiança. E realmente, se você vai se casar com uma pessoa, o mínimo que você tem que ter é confiança nela. O mínimo esperado. E aí, agora sobre a outra coisa que eu queria falar. Vou fazer um breve relato de experiência. Gente, eu e Caio, nós começamos a namorar, nós não éramos da igreja. Eu acho que todo mundo sabe disso. E a gente tinha muito problema. E nós tínhamos muitos problemas no relacionamento. E aí nós começamos a conversar com os pastores quando nós começamos a vir aqui. E a gente começou a perceber uma grande diferença. E eles falaram sobre esse curso de noivos com a gente. Então, assim, de fato, você percebe as atitudes da pessoa, ela muda. Não tem jeito, gente. Vocês percebem, vocês compreendem. Quando vocês estão namorando, quando vocês estão na fase do noivado, você consegue ver a mudança nítida na pessoa. Se você não consegue ver isso na pessoa com quem você está se relacionando, saia. Saia desse relacionamento. Você está recebendo sinais claros, e você não está obedecendo. Estão vindo de Deus. Então, assim, toda essa passagem que você faz é muito importante. Gente, e eu digo e repito aqui para vocês, eu não estaria com o Caio Henrique se a gente não tivesse mudado. Estou falando sério. Eu não estaria mais com ele. Porque a palavra de Deus abriu os nossos olhos. Os pastores mediaram isso. E eles continuam mediando. É só isso, minha gente. Jones quer falar e depois volta para a Nath aqui, por favor. Pode, Nath. João Bernardo está levantando o braço toda hora. Está querendo falar também? Ele só está concordando com tudo. Ô, irmãos, em relação aí à carona, né? Eu vou voltar ao assunto da irmã ali. É o seguinte, casamento, né? Eu tenho 16 anos que estou com Carol, então pastor Aline e pastor Geraldo, eles acompanharam um pouco da nossa trajetória. E assim, eu sempre tive em meu coração que quando eu colocasse essa aliança, né, fizesse esse compromisso com a pessoa, é para a minha vida toda. Então, assim, eu vou dar o meu exemplo. Eu trabalhei 3 anos e meio em Salinas e a gente tinha caronas rotativas. Carol sabe disso. Então, eu sempre levava outros militares, universitários, e mulher também. E muitas vezes, na maioria das vezes, eu levava estudantes do IFNG, enfim. Sim. Mas eu tinha que deixar cada um, e por muitas vezes, às vezes eu ficava ali sozinho com a moça, ou com a mulher já casada, mas assim, eu ia ali dirigindo ali, irmã, orando e não dava um pingo de atenção, porque eu sei que o inimigo é sujo. E mesmo assim, talvez a pessoa puxava assunto comigo,
eu mantinha do meu jeito. Por quê? O que eu quero dizer? Porque eu tenho um compromisso, primeiramente, com Deus, com minha esposa. Então, se ela não via, né? Mas assim, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia na terra que eu estava pisando. Eu sei que o inimigo é sujo. Então, assim, essa questão de carona, é claro, a gente não pode pagar para ver. Jamais pagar para ver. Mas nós, como cristão, eu falo como homem, como cristão, graças a Deus eu tenho essa maturidade, essa fé de que Carol é minha esposa, ela é minha esposa para sempre, e eu não vou contaminar a minha fé nem com ela, nem com Deus. Andreia. Depois volta para a Nath aqui, não passa para mais ninguém. Agiliza. Gente, eu acredito o seguinte, tudo começa na fase do namoro. Tem que ter o namoro. Hã? Manu disse muito bem. Tem que ter o namoro, porque é a fase, e é namoro com calma, não é aquele desespero para casar, para depois ter relação. Por quê? Porque, como já foi dito, o namoro dá sinais, só não vê a pessoa que não quer. Às vezes todo mundo de fora está vendo, menos a própria não quer enxergar. E se falando em cristão, porque nós somos cristãos, o pensamento do cristão tem que ser diferente. Eu tenho várias colegas nessa 30 mais, 30, 35, 40, enfim, solteiras, bem, assim, aparência bacana, bem resolvida profissionalmente, mas não consegue ter um relacionamento. Aí, quando você vai ver, quais são os critérios? Porque todos nós, quando vamos escolher alguém para relacionar, a gente tem critérios. Isso é fato. Aí, vai ver quais são os critérios. Tem que ser malhado, musculoso, não sei o quê, de academia. Tem que ter carro, tem que ter dinheiro, já tem que estar num patamar aqui. Não quer construir junto. Não olha se é cristão ou não, porque para a gente que é cristão, o primeiro critério tem que ser isso. Essa é a base de tudo. O resto vai vir depois. Não é bonito não, gente, depois você ajeita. Depois você ajeita. Não tem, né? Não tem carro, não tem casa, constrói junto. Mas as mulheres, vou falar de mulher porque eu estou falando das pessoas que eu convivo, das minhas colegas, amigas, enfim. Quer achar, às vezes, uma pessoa já pronta, com casa, com carro, com emprego estável, todo malhadão, e esquece de olhar os critérios que realmente importam. Se é que se crê em Cristo, se realmente serve a Deus, porque se ele serve a Deus, as outras coisas vão vir junto. E aí o que está faltando, eu acho, porque a gente sabe que a pessoa ela dá frutos. Então, se você não está vendo fruto ali, né? Então, assim, e aí começa no namoro. Então, assim, o namoro é fundamental, não ter desespero para casar, né? E aí, depois que casa, eu acredito o seguinte, existe uma diferença do adultério. Eu penso assim, do adultério quando se trata de cristão, quando se trata de gente mundana. Porque para eles é como se fosse uma vantagem. Eu consegui, eu tenho minha esposa aqui, bonitinha, mas eu tenho variedade, eu tenho opção, eu consegui enganar, eu fui esperto. Mas para a gente que é cristão, eu acho que o adultério, ele tem um peso maior, porque não é só errado, é pecado. Eles conseguem deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, sabendo que é errado, mas não tem aquele peso do pecado, que nós, enquanto cristãos, sabemos que é errado e que é pecado. Então, é um peso maior. E eu acredito o seguinte, em se tratando de cristãos, o adultério não acontece de um dia para o outro. Acontece, eu não esqueço uma história que alguém contou aqui, não sei se foi Carol, se foi o pastor, não lembro quem foi, de um preguinho que alguém passava e pregava uma carniça, e pregava, e era só um prego, e não sei o quê. Então, é tipo isso, uma brecha. Aí eu penso assim, começa com um olhar diferente, com um sorrisinho diferente, aí já passa para uma conversa, aí depois uma conversa mais íntima, para depois chegar
Porque, como Carol diz, o diabo é sujo. Ele não vai chegar escancarado. E o povo do mundo, não, está ali numa festa, aproveitou a oportunidade, foi. Para a gente que é cristão, eu acho que é o inimigo que tem mais trabalho. É um processo, é uma estratégia e tudo mais. E o estrago é maior, porque a gente tem a consciência do pecado, a gente tem a consciência de que aquilo ali vai ressoar. Igual aconteceu com Davi, tal, e ele sofreu as consequências, a gente sabe que vai acarretar mais coisas, né? E aí, eu esqueci o que eu ia falar, mas é isso. Nath, Não é da carona, não, eu ia falar mais nesse sentido. Nath, passa para a Nath agora. E depois Lanús. Antes de tudo, eu queria dizer que deu 10 horas, então é só para vocês ficarem sabendo a hora, tá? Deu 10 horas, 9h59. Eu vou ler duas coisas aqui para embasar o que eu vou falar, e depois eu falo. A primeira parte é em Efésios 5, 21. 22, na verdade. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer ao seu marido e em tudo ao seu marido. Ponto final. Continuação. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja, lavando-a com água, purificando com a sua palavra. E fez isso para poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura, perfeita, sem manchas, rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem ama a sua esposa como ama a si mesmo. Aí vou ler outra parte. Que agora é Coríntios 13, a partir do 4. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A opinião de ninguém é mais importante do que o que está escrito na Bíblia. Infelizmente, o que a gente acha não importa. O que importa, ou felizmente, né, João? Felizmente. O que a gente acha não importa. Então, se a opinião de qualquer um de vocês é diferente do que está na Bíblia, a sua opinião não importa. O que importa é a Bíblia a partir do momento que você se tornou cristão e aceitou a Bíblia como sua regra de fé e prática. Na Bíblia não existe a palavra carona. Eu nunca vi. Se vocês já viram, vocês me falam. Eu nunca vi. Mas aqui fala sobre um amor que preza pelo outro. Não dá para a gente falar, dar carona é errado. Mas você, marido, sabe o que vai ferir a sua esposa. Você, esposa, sabe o que vai ferir o seu marido partindo do pressuposto que vocês conversam. Vocês dormem no mesmo quarto, vocês dormem na mesma cama. Eu espero que vocês conversem. Então, você, marido, deve respeitar a sua esposa. E se ela se incomoda com a carona, você não vai dar. Se o seu marido se incomoda com uma coisa, você não vai fazer, porque, acima de tudo, não é porque carona é errado, não é porque isso é errado, é porque você o respeita. Porque o que fala na Bíblia é de respeito, não é de carona. Tem muitas outras coisas também que podem ser desrespeito. E a gente não pensa nisso. Existe uma influencer cristã que eu acompanho, o nome dela é Roberta Vicente, ela começou a falar sobre relacionamento recentemente, porque nos últimos meses ela só estava falando de ter filho, agora, graças a Deus, ela parou. Mas ela estava falando assim, que ela e o marido dela têm um combinado de eles perceberem as coisas e já falarem um com o outro. Porque você, glória a Deus, você vê, você tem olhos, e você vai olhar para uma pessoa e você pode achar ela bonita. Mas o pecado, o achar bonito não é desejar, como a minha mãe falou ali. Porque você acha pessoas bonitas, isso é normal. E a gente tem que diferenciar. A maioria dos problemas, ela está no conceito das coisas que são deturpados. Você achar uma pessoa bonita não é desejar uma pessoa. Você achou bonito, coisas são bonitas, pessoas são bonitas. E achar as pessoas bonitas, inclusive, isso é uma expressão de amor.
Porque quando você acha o seu filho lindo e você não deseja ele, por favor. Entendeu? Isso é uma expressão de amor. Quando você ama, você olha com olhos de amor para aquela pessoa, para aquela coisa, e você acha aquela pessoa bonita. Então, é diferente de desejo. A maioria das coisas, elas dão errado porque há uma deturpação do conceito. Amor, ou beleza não está relacionada necessariamente a desejo. A beleza pode existir sem o desejo. Entendeu? E o problema aqui é você desejar o que é do outro, é você alimentar isso a ponto de descer para o seu coração. Eu olhei a pessoa, achei bonita, mas eu sou casada, corta. Não precisa você ficar alimentando isso, igual a Andréia falou ali. Corta. Você vê, a gente tem um conceito de casamento estabelecido pela Bíblia, que ele é muito bem estabelecido e ele funciona. Porque é baseado em Cristo e na igreja. E Cristo e a igreja funciona. Se tem algum dos lados que não está funcionando, é porque o marido não está se entregando pela esposa como Cristo se entregou para a igreja, e porque a esposa não está sendo submissa ao marido da maneira que a igreja se submete a Cristo. E submissão é outra parte que o pastor Geraldo vai falar em algum culto da família, porque eu não esqueci de falar para vocês, mas eu não sou casada, não sei se vocês sabem, eu não sou casada. Então, qualquer coisa vocês perguntam a ele. Mas quando dá errado, é porque uma das partes não está cumprindo com o seu papel. Porque Cristo e a igreja funciona. Desde os primeiros tempos funciona e isso nunca deu errado. Então, se está na Bíblia, é porque funciona. E se o seu não está funcionando, é porque o seu está diferente da Bíblia. Outra coisa, vou terminar já e dá para quem quer falar, ou para a pastora, se ela quiser terminar. Ninguém vai morrer se não casar. Existe uma idolatria do casamento que ela é implantada o tempo todo na cabeça da gente, e principalmente nas igrejas, não vou falar na nossa igreja, mas vou falar da igreja no modo geral, que você tem que casar, a menina faz 20 anos, e namorado? E o noivo? Não vai casar, não? Vai em outra igreja para você conhecer rapaz? Moça, ninguém vai morrer se não casar. Nós temos vários exemplos de pessoas muito abençoadas por Deus que não morreram porque não casaram, morreram por outras coisas. Então, ninguém vai morrer por isso, e se você não se casar, você não é um fracassado. Mesmo que as pessoas queiram falar isso com você, a sua vida não é baseada no casamento e você não precisa casar para ser feliz, porque a sua felicidade tem que estar baseada em Jesus. E a felicidade da pessoa que vai casar com você tem que estar baseada em Jesus também, porque você tem que agir de acordo com o que você quer que aconteça. Se eu quero ser uma esposa, então eu vou me portar como uma pessoa que vai ser esposa de alguém. Se João quer ser marido de Mariana, ele vai se portar como uma pessoa que quer ser marido de alguém. Porque Deus não vai estragar a vida de um filho dele para beneficiar a sua que não faz nada, que faz um tanto de trem errado. Ele não é um pai ruim. E se você não está sendo uma filha boa, se não está sendo um filho bom, ele não vai estragar a vida de outra pessoa ao juntar ela com você. Então você tem que se corrigir, que aí Deus vai colocar junto com você alguém bom. Se você não se corrigir, e outra coisa, mas pontuando aqui, vamos supor que mesmo sendo uma boa pessoa, você não case com ninguém. Glória a Deus pela sua vida, tem muito trabalho para ser feito que não depende de casar com ninguém. Lanucci e Andréia, rapidinho para a gente... Não, 11 horas não, Luísa, por favor. 11h07. Ou 10h07. 10h07. Luísa que esquentou a cabeça então, de 11 horas. Gente, eu vou falar uma coisa baseada em mim, viu, gente? Lanucci e Adria. Eu nunca gostei de pegar carona com homem casado. Nunca gostei, é uma coisa minha mesmo. Não é porque eu vou pecar, porque vai acontecer coisa, não é isso, é porque, sabe, eu me coloco no lugar da esposa. Porque, tipo assim, eu acho estranho. Por exemplo, e também a boca do povo, igual a Elinge, tá vendo? Ela já ficou sabendo da notícia. Aí meu pai sempre falava comigo, Lanucci, você tem que vigiar, porque a boca do povo é um perigo. Ele não gostava nem que eu ficasse conversando na porta da minha casa com um homem casado. E eu não gosto. Porque, às vezes, você tá lá, você pegou a carona inocentemente. Aí daí a pouco, aí alguém veio entrando, por exemplo, no carro de Pedro. Ah, tá. Eu tô lá, não sei aonde, aí Pedro passa, ô, irmã, você quer uma carona? Quero. Aí veio um vizinho meu e me viu. E fala assim, uau, vamos sentando, o homem é casado, que vai ver ali a salão de Pedro. Aí ela vai saber onde é que eu estou aí? Não sabe. Um dia eu estava na porta da minha casa, aí chegou uma vizinha lá e falou assim comigo, eu estava com o pai. Aí ela falou assim,
Ah, eu te vi ontem, você estava longe, né? O que você estava fazendo lá? Eu pensei assim, gente, agora pronto. Aí daqui a pouco o pai pensa que eu estou fazendo alguma coisa errada. E outra coisa, terça-feira eu peguei carona com o Maurício. Olha que Maurício tem namorada. Eu peguei carona com o Maurício, mas eu vim com a consciência tão pesada, ter vindo com o Maurício, só nós dois naquele caso, você não tem noção. Maurício é meu irmão aqui da igreja. Mas eu pensei assim, e as pessoas lá, o que pensaram de mim ali? Não sei, mas eu não gosto. Eu sou uma pessoa que eu vigio na terra. Pode ser até meu primo casado, que eu não gosto de sair com ele. Não é porque eu tô achando que vai trair, não, gente. É meu jeito, é eu. Viu? Amém. Obrigada de nada. André, rapidamente, para a gente fechar. Andréia, por favor, rápido. Andréia, fecha. Gente, eu vou ser breve, porque eu lembrei. Se eu não anotar, eu esqueço. Eu lembrei o que eu queria falar. Só duas coisas. O mundo e o crente vive na contramão. É Deus falando uma coisa e o mundo falando outra. Mas até isso, né? A ciência, a tecnologia, o que for, não foi feita para brigar. Deus não deu inteligência para o homem para poder ficar brigando entre Deus, a religião e a ciência. Tem uma galera aí de terapeuta e afins que já falam que quando a pessoa tem relação sexual com várias, ela puxa a carga da pessoa para ela, né? Porque é uma troca tão grande, não é só de fluidos e coisas físicas, não. É tudo, né? Às vezes até o inconsciente, o subconsciente, o emocional puxa. Então, assim, se você for ler, não vou aprofundar para não fazer confusão na cabeça de ninguém, mas é muito interessante nesse sentido, que é uma troca ali, uma muito grande. Vira como se fosse uma coisa só. Então, até esse pessoal que estuda já traz esse conceito. E a segunda coisa que eu queria falar é que o mundo também fala a questão, assim, da crise dos 7. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, que quando o casal completa 7 anos entra em crise, e por aí vai. Mas, às vezes, eu falo assim, gente, a orientação que a gente, enquanto é adolescente e jovem, recebe na igreja é fundamental. Eu fui muito bem orientada pelo meu pastor na época, e como diz Mônica, ele rasgava o verbo. Quem conhece sabe. Enfim. E aí ele falava, não orem para Deus pedindo um namorado, peçam um marido. E eu sempre orei. E ele falava assim, gente, seja claro com Deus o que você vai pedir, o que você quer. Fala para Deus, eu quero assim, assim, assado. Aí eu falava, Deus, eu quero assim, 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 assado. E Deus é tão misericordioso que ele dá o que você pede e além do que você pede. E aí, o povo... pronto. E aí, o que eu queria chegar é o seguinte, eu falo assim, vou falar também no sentido de experiência. E a pastora acabou que falou também. Eu acredito que para a gente que é cristão, a fase mais crítica do casamento seja o começo. E não o restante, igual o pessoal fala, depois de 7 anos, 25 anos, sei lá. Porque no começo é um choque de realidade muito grande. É uma criação totalmente diferente. E um pouco daquilo que Mônica falou, que no namoro é tudo bonitinho, lindo, maravilhoso, né? Você já encontra com a pessoa arrumada, bonita, cheirosa, não sei o quê. Ela não vai falar tudo que ela pensa, ela não vai fazer certos tipos de comportamento na sua frente. E aí, quando casa, que vai morar junto, que vai dividir as contas, os defeitos, as manias, é que tem aquele choque de realidade. E aí, por que muitos casamentos não passam de 1 ano? Por causa disso. Porque na hora que junta, que vai ver quem é a pessoa de verdade, se surpreende. Então, eu acho que dentro das igrejas, para nós que somos cristãos, precisa ter um ensinamento muito forte com os adolescentes, com os jovens. Não esperar acontecer para depois vir remediar. Né? Já, encucar na cabeça, prepará-los. Os pais têm também o maior exemplo da gente é a mãe. O casamento dos pais é o maior exemplo que a gente tem. Tem gente que não quer casar porque os pais teve um mau casamento. E aí projeta, né, o sofrimento da mãe e tudo mais. Então, existem várias questões. E eu bato nessa tecla, porque eu acredito que, em se tratando de cristão, de gente, né, nós evangélicos, é diferente do povo do mundo aí, do pessoal secular. Amém, gente? Vamos parar por aqui, né? A gente vai... Luísa, eu acho que você está muito apressadinha e você, né, não precisa se preocupar. Luísa está falando comigo aqui toda hora, calma, fique em paz.